A maior conciliação já realizada no Brasil no âmbito da recuperação judicial foi homologada no final do mês passado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entre a Samarco Mineração S.A., acionistas e credores financeiros. Quais são as soluções viáveis para sanar as dívidas da mineradora? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com dois magistrados. O desembargador Moacir Lobato, que é da 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também com o juiz Adilon Cláudio de Rezende, que da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Muito obrigado aos senhores pela participação aqui, aceitado o nosso convite. Um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Prazer todo nosso. Doutor Moacir, 8 anos depois, então, do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, região central de Minas Gerais, provocando o maior desastre ambiental, social, econômico da história do país. Foram 19 mortos. O Judiciário Mineiro conseguiu chegar a um acordo. Qual que é o objetivo e qual que é, digamos assim, o alcance desse acordo? Bom, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que a recuperação judicial da empresa Samarco S.A. não alcança diretamente quaisquer valores ou pleitos relacionados às indenizações devidas por essa tragédia que nos abateu e que nos comoveu a todos, como bem lembrado por você, há mais ou menos 8 anos. Acontece que essa sucessão dessa tragédia ocasionou um desequilíbrio de ordem econômico-financeiro para a empresa e que motivou, então, o ajuizamento da ação de recuperação judicial. Há 2 anos e pouco, a Samarco foi a juízo, intentou esta ação no juízo da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, titulada pelo Dr. Adilon Cláudio de Rezende, e depois os recursos foram paulatinamente dirigidos ao Tribunal de Justiça. O que pretendia a Samarco, então? Uma possibilidade de ter fôlego para cumprir seus compromissos de ordem financeira, de ordem indenizatória, todos aqueles, principalmente advindos do que se convencionou chamar de tragédia de Mariana. É um fato inédito no país, A conciliação, doutora Adilon, ela chegou, então, à recuperação judicial, Começou com o senhor, na primeira instância. Como é que foi feito esse processo? Como é que foi construído? Imagino que deve ter tido aí diversas dificuldades com os agentes e usadores dessa crise, Exato. É um caso complexo, Ela é uma dívida com um perfil muito diferente do usual, que nós estamos acostumados a lidar, com credores também diferenciados, na sua grande maioria, credores internacionais, e isso levou a um não vou dizer rompimento, mas uma dificuldade de interação entre esses agentes do processo muito grande. Foi tentada, no primeiro momento, uma conciliação em primeira instância, que acabou não tendo êxito, mas ela ficou, eu diria, a semente para se continuar. E essa discussão chegou-se à segunda instância e foi muito bem conduzida pelo desembargador Moacir Lobato, com seu conhecimento, com sua capacidade de conciliativa, a sua experiência pessoal, tanto no direito empresarial quanto na conciliação, como, por exemplo, o doutor Moacir é um inspirador e criador do Sejusc Empresarial em BH, na comarca de Belo Horizonte, que se espalhou para o estado inteiro de Minas Gerais. Ele conduziu isso com muita maestria e esses credores, especialmente os internacionais, porque eles detêm quase a unanimidade de uma das classes de crédito em discussão na recuperação judicial, e chegar a termo para que o plano de recuperação que é necessário ser votado, ser colocado, isso é exigência legal, ele seja construído por todos. Isso foi um avanço extraordinário, muito bom para a economia mineira, a economia do Espírito Santo, a economia nacional, para a questão socioambiental envolvida por trás de toda essa tragédia, tragédia de Mariana, que acabou desaguando na recuperação judicial da Samarco, e a gente está muito otimista de que teremos aí
um bom resultado e que esse exemplo seja inspirador para grandes recuperações judiciais, grandes falências e, enfim, nós que atuamos como operadores do direito na área concursal e também de insolvência, nós recebemos essa notícia e de muito bom grado, com muita expectativa positiva. Muito bem, doutor Moacir, não há dúvida da importância econômica, né, que tem essa recuperação de uma empresa, para a economia mineira e também nacional, né? A questão ambiental e a questão social das pessoas, a tragédia que envolveram as famílias lá, está no âmbito da Justiça Federal. Esse resultado aqui na Justiça Estadual poderá inspirar com mais celeridade, inclusive, para o êxito da solução nesse outro campo? A nossa expectativa é que sim, que seja amplamente favorável. E há que se considerar aqui que já há um compromisso inicialmente firmado e que agora é repercutido pela devedora Samarco e pelos credores num documento que foi objeto dessa homologação judicial, de fazer pagamento integral aos credores trabalhistas e aos pequenos fornecedores, aos fornecedores de modo geral. Eles receberão 100% de seus créditos depois de contados 30 dias da homologação do plano. Portanto, este é um primeiro desdobramento favorável numa perspectiva mais sensível, mais social, da questão da recuperação judicial. Agora, que seja, quem sabe, como dito aqui anteriormente, modelo inspirador para que outros acordos e para que outras soluções sejam construídas nos processos levados ao conhecimento e decisão do Poder Judiciário em Minas Gerais. Doutor Odilon, e a empresa Samarco se compromete a retomar as atividades, manter os empregos, inclusive? Sim, ela tem feito isso. Ela hoje opera com 30% aproximadamente da sua capacidade produtiva. Há um planejamento de até 2028 atingir 100%, mas em conversas informais a gente sente que a empresa acredita que, equacionada essa questão da recuperação judicial das dívidas, ela vai conseguir atingir esse objetivo até antes. Isso é fundamental. O nível de emprego, né, ele retornará ao que era antes da tragédia de Mariana. A capacidade tributária que essa empresa contribuía tanto para Minas quanto para o Espírito Santo, não sei se é do conhecimento seu e do ouvinte, mas em Minas, o PIB mineiro, 1,5% era representado pela capacidade produtiva da Samarco, e 6% no Espírito Santo. Isso é muita coisa, mas muito mesmo. É muito significativo. E a influência disso no entorno das unidades produtivas, tanto aqui quanto no Espírito Santo, é muito grande, né? E a gente acredita que realmente a Samarco vai atingir essa capacidade e ela vai honrar todos. Isso é uma expectativa nossa, uma esperança muito grande, aí já como cidadão, de que ela vai honrar toda a recomposição, né, todo o prejuízo causado ao meio ambiente, ao social, enfim, e voltar ao que era não volta, mas pelo menos vai amenizar bastante, né? E esse é um passo importante, a solução da recuperação judicial é um passo importante para se atingir essa meta. Não está vinculada, mas é importante. Doutor Moacir, eu sou como especialista na recuperação judicial, né? Quando se envolve grandes somas e até empresas poderosas como essa, o normal que se tem aí é a protelação, né? Como é que o senhor avalia? O que representa para o Poder Judiciário Mineiro essa conquista, o êxito nesse acordo? Essa conciliação no processo de recuperação judicial da Samarco trouxe importantes lições para todos nós. Eu poderia começar a dizer que aquela regra que está posta no Código de Processo Civil, que estabelece aos magistrados o dever de tentar a conciliação, e mesmo na lei específica de falência e recuperação, que veio em 2020, em que isso é trazido de modo ainda mais vigoroso, nós temos que entender isso como uma letra viva, e não como letra morta, e não como uma fase pura e simplesmente protocolar que nós magistrados superaríamos sem grande interesse. Esta é uma lição preciosa. Uma segunda lição seria exatamente a importância do Poder Judiciário
nos processos decisórios de grande monta, de grande responsabilidade, de grande repercussão econômica e social. Vejam que este processo, como lembrou o doutor Adilon, ele foi iniciado no juízo de primeiro grau. Não obteve êxito, mas como ele mesmo disse, ficou ali plantado uma semente. A ideia não morreu. E aí houve sim a adesão, o envolvimento de todos os que estavam participando. Sejam os da Samarco, seus profissionais, os advogados, gestores, seja dos credores financeiros, internacionais ou não, seja dos administradores judiciais que se envolveram também diretamente numa solução negociada, de modo que havia ou houve, no caso, um campo fértil a ser explorado nesse sentido. Agora, a conciliação teve início no primeiro grau de jurisdição e se encerrou na sala da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O presidente Zé Arthur, durante 6 encontros, distribuídos em 47 dias, franqueou essas dependências para que quase 30 pessoas, entre advogados, de devedora, de credores, de gestores financeiros, de administradores judiciais, todos estivessem à mesa com o mesmo compromisso na busca de solução. Isso patrocinado, guiado e dirigido pelo Poder Judiciário de Minas. Essa é uma extraordinária conquista para a magistratura brasileira, de modo geral, e para a mineira em especial, não tenho dúvida disso. Doutor Adilon, como é que foi a participação das partes, né? Que ficou provado, então, o êxito da autocomposição na recuperação judicial. Como é que eles se comportaram nesse sentido? Pois é, no início havia muita resistência, o que é comum, né? Especialmente quando se trata de uma dívida tão grande, tão complexa, posicionamentos mais diversos, cada um defendendo do seu lado, mas à medida em que o processo seguiu, as partes foram entendendo a necessidade de sentar, de discutir, de conversar, e acabou-se chegando a isso. Eu queria fazer aqui um pequeno adendo. Essa recuperação judicial da Samarco, eu a reputo, especialmente para o meio jurídico e para a nossa economia, tão importante quanto foi esse grande acordo referente à tragédia de Brumadinho, que também foi uma inovação a nível nacional, né? Foi uma coisa extremamente importante, inédita naqueles termos, e assim como é o caso da Samarco. Acho que o Poder Judiciário de Minas tem agido aí com muita cautela e com muita eficiência, né, nesses casos, e se tornado referência no país inteiro. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente avançar um pouco mais nessa negociação, nesse acordo, saber se a gente pode tratar da questão dos valores e se vai haver publicidade, transparência desses números, né? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo sobre a maior conciliação já realizada no Brasil no âmbito da recuperação judicial, homologada no final do mês passado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre a Samarco Mineração, acionistas e credores financeiros. Nossos entrevistados são 2 magistrados, o desembargador Moacir Lobato, da 21ª Câmara Civil, e também o juiz Adilon Clave de Rezende, da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Adilon, deixei aqui no bloco passado a respeito da questão dos valores. O valor do passivo aí de cerca de 50 bilhões de reais vai permitir que a empresa seja capaz de se financiar novamente? Olha, é o que se espera, né? Uma boa parte também desse passivo com as próprias controladoras, mas ainda assim é um número gigantesco, algo assim inimaginável, né, para nós, pessoas comuns, vamos dizer, de imaginar esses números. Mas assim, a gente acredita que sim, ela tem uma capacidade produtiva absurda, né, altamente qualificada, domina o setor que é a produção de pelotas, talvez a melhor tecnologia do mundo. As jazidas exploradas pela Samarco são de altíssima qualidade, o minério é muito bom.
a estrutura produtiva dela, tanto aqui em Minas quanto lá em Anchieta, no Espírito Santo, também são equipamentos também de última geração. Então ela tem todo um preparo para isso. E mais, ela tem mercado no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro para os seus produtos. Então, a gente acredita sim que ela conseguirá, ela tendo fôlego para organizar, para pagar essas dívidas, ela consegue voltar à sua capacidade plena, ainda que não seja plena, mas ela recuperando um pouco mais essa capacidade produtiva, ela vai chegar aí a uma condição de honrar todos esses compromissos e também honrar os compromissos aí com a tragédia de Mariana. Eu, especialmente, sou muito otimista nesse aspecto, que ela vai honrar não só suas dívidas, mas também essa dívida que está indiretamente ligada à própria recuperação, né? que é o que aconteceu no meio ambiente, socialmente, enfim, tudo isso que nós sabemos tanto. Né? Então, eu acredito sim que chegaremos a bom termo, sim. Mas o senhor não temos experiência e contato com esses números. Exato. Né? Mas o doutor Marcito tem experiência de outras, né, de outras situações do Sejusc empresarial. O que o senhor avalia sobre isso? O Sejusc empresarial é uma iniciativa extraordinariamente oportuna do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Teve início com a gestão na terceira vice-presidência do desembargador Newton Teixeira de Carvalho e foi fortemente impulsionado agora na gestão da terceira vice-presidência, com a desembargadora Ana Paula Cacheta. Devo dizer que, além do Sejusc estar patrocinando grandes acordos, por exemplo, recentemente houve o caso da Probank, uma falência que se arrastava por anos a fio e que chegou-se a bom termo, e outros ainda que estão a caminho. Devo dizer também que, além do Sejusc, outro fato de extraordinária importância foi a criação e a instalação das câmaras especializadas. Hoje, no Tribunal de Justiça, nós temos duas. A 16ª Câmara Civil especializada e a 21ª, que foi criada especialmente para isso. São 10 magistrados, são 10 desembargadores que têm conhecimento, expertise, para enfrentar processos dessa natureza, que não são nem mais fáceis nem mais difíceis que os outros, só são diferentes. Sempre complexos. Sempre complexos, como são os casos que chegam, que aportam ao tribunal. Não há facilidade sob esse aspecto. Agora, a criação e a instalação dessas câmaras, com 18 meses de funcionamento, eu, por exemplo, integro a 21ª, tenho colegas do mais alto quilate e gabarito que estão lá. Estamos todos lá voltados a essa iniciativa. Então, o fato de termos um Sejusc empresarial instalado, o fato de termos câmaras especializadas, ajudou e contribuiu em muito. E isso ajuda a superar sempre uma discussão que houve legítima. Há colegas que entendem com bons argumentos, diga-se de passagem, que não deve haver câmaras especializadas. Tem fundamento? Sim, tem posições que são respeitáveis, mas as opiniões e os fundamentos daqueles que acham que a especialização é um caminho sem volta, na minha opinião, devem prevalecer, e é o que tem acontecido até hoje entre nós. Talvez o momento exija essa especialização. Né? Ou mais que isso, no nosso caso, justifica essa especialização. Né? Quer dizer, já há apresentação de resultados efetivos, concretos, que tenham justificado essa criação e essa instalação das câmaras. Lembrando que Sejusc é o Centro Judicial de Solução de Conflitos. E Cidadania. E cidadania. E o senhor também teve experiência, doutor Adilon, com a Telefônica Oi? Como é que foi? Foi exitosa igualmente? Não, da Oi ela está no Rio de Janeiro, né? O que a gente acompanha de perto o que acontece lá, porque essas grandes recuperações, enfim, os grandes processos, eles são referências, eles acabam trazendo institutos novos, ou pelo menos discutindo institutos que até então não eram utilizados, e a gente acompanha isso muito de perto para aprender mesmo, para acumular experiência, como é o caso agora da recuperação judicial do Grupo Americanas, né? que também está inovando em muita coisa. Então, no caso da Oi, é isso. Mas a Oi, ela está indo, né? Pelo que eu sei, ela está indo bem, teve até uma nova recuperação agora, mas está caminhando e ela tem, de certa forma, cumprido o processo, pelo menos, cumprido adequadamente a sua finalidade. Esses acordos, doutor Marcito, estão amparados, então, na Lei
14.122 de 2020, né? Quais são as particularidades aí desse caso e as novidades trazidas por essa norma? A Lei 14.112. 112. De 24 de dezembro, um dia sugestivo, né, de 2020. Acho que, dentre tantas novidades, porque, na verdade, não se revogou a lei anterior, a 11.101. Ela foi apenas aperfeiçoada, complementada. E me parece, e já conversamos isso, eu e o doutor Adilon, e com outros colegas também, que a grande virtude para o caso específico que está aqui sendo comentado foi a criação da possibilidade de que os devedores oferecessem um plano alternativo. Isso mudou o perfil das recuperações judiciais, ou mudará daqui para frente. Por quê? Porque o devedor ia a juízo, oferecia um plano, e, sobretudo, para os credores quirografários, as grandes vítimas, por assim dizer, desses processos, eles tinham que optar por assim, olha, ou nós aceitamos essa recuperação ruim, ou vamos para a falência, que é um cenário muito pior. Na medida e no momento em que a Lei 14.112 dá a possibilidade de que os devedores possam, rejeitar o plano oferecido os credores possam rejeitar o plano oferecido pelos devedores e possam ofertar outro. Isso mudará para todo sempre, imagino, no momento em que o devedor for oferecer um plano. Então, ele não terá mais, vamos dizer assim, muita modéstia em oferecer percentuais muito baixos. Acho que isso trará um equilíbrio considerável às relações de débito e crédito que são atingidas, que são albergadas no âmbito da Lei 11.101, com as modificações da Lei de 2020, não tenho dúvida disso. Muito bem. Nós estamos já caminhando na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria que, como a gente faz com todos os nossos entrevistados, pedir a indicação de leitura. O que o senhor tem, doutor Adilon, para a nossa audiência? Olha, eu gostaria de indicar aqui um livro que será lançado agora no dia 26 deste mês, de junho, a próxima segunda-feira, daqui 2 segunda-feiras, que trata de um tema extremamente sensível, quase que, não vou dizer abandonado, mas um pouco esquecido pela literatura jurídica, que é a questão dos créditos tributários, quirografários na recuperação judicial. E esse livro, ele já nasce exitoso, tanto pelo seu autor, que é o Dr. Moacir Lobato, que está aqui ao meu lado, o professor Moacir Lobato, que é a maior referência em Minas Gerais no direito empresarial, e seu conhecimento acumulado, a sua visão, e também pelas recomendações, pelo ministro Noronha, pela ministra Carmen Lúcia, que faz o prefácio da obra e a apresentação da obra. Eu tenho certeza que para nós operadores do direito, esse livro será de uma importância extraordinária, porque vai discutir o coitado, vamos dizer assim, entre aspas, do credor quirografário, que muitas das vezes é esquecido de lado ou não se chega a ele. E o doutor Moacir faz essa abordagem de forma profunda e bem analisada e com conhecimento, e vai contribuir muito para nós, operadores do direito, especialmente nós que atuamos no direito concursal. Boa indicação, com certeza. E depois desse spoiler do doutor Adilon, vou pedir ao senhor que faça também uma indicação de leitura, uma outra indicação, por favor. Perfeitamente. Agradecendo ao doutor Adilon e tendo certeza de que a recomendação dele decorre muito mais de nossa amizade e do bom coração que ele tem do que qualquer mérito que eventualmente tenha a obra. A minha indicação é de um livro extraordinário, acho que assim posso chamá-lo, Perante os Juízes Romanos. É uma obra que trata dos processos célebres na Roma Antiga, escrito por Detlef Liebs, que é um professor emérito da Universidade de Freiburg, e ele conta os casos de maior repercussão na Roma Antiga, que traz costumes, traz, enfim, uma série de coisas interessantes, sobretudo para os que são magistrados ou que têm pretensão de sê-lo. Essa é uma indicação que me foi feita por um grande magistrado, o desembargador Vander Marota, hoje aposentado, que uma tarde, numa sessão, disse, olha, tem um livro extraordinário, e eu estou, então, repassando a indicação dele para todos os telespectadores e amigos.
Uma boa indicação também, com certeza. Excelente, Muito fantástica. bem. Eu conversei aqui com o desembargador Moacir Lobato Campos Filho, da 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o juiz Adilon Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre esse maior acordo, essa conciliação já realizada no Brasil, que foi homologada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre a Samarco Mineração S.A., acionistas e credores financeiros. Bom, muito obrigado aos senhores pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi nosso. Obrigado. Sempre e se você nosso. quiser rever essa entrevista, pode ver no canal da AMAS no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.